tudo bem? A gente sempre encontra alguns produtos denominados zero lactose, zero açúcar ou até mesmo livre de glúten. Esses alimentos são direcionados principalmente para as pessoas que apresentam restrições alimentares. E no De Bem com Você de hoje, vamos conversar com a alergista Tatiana Camargo sobre quais são os sintomas que as restrições alimentares provocam no nosso organismo. Tudo bem, Tatiana? Olá, tudo bem? Ótimo. Obrigada pelo convite e vamos falar então um pouquinho sobre restrições e alergias e intolerâncias. Ótimo, nós que agradecemos, muito obrigada. Para a gente começar, quais são os principais sintomas da intolerância alimentar? Então assim, primeiro eu acho que a gente tem que saber diferenciar entre uma alergia alimentar e uma intolerância alimentar. A alergia é uma reação adversa ao alimento e ali a gente vai envolver o sistema imunológico. A intolerância, ela também é uma reação adversa ao alimento, mas ela pode ser de várias causas. E aqui a gente não vai envolver o sistema imunológico, não vai ter uma memória. Então ela pode ser falta de enzimas, né, reações enzimáticas, ela pode ser reações metabólicas, ela pode ser reações tóxicas. Então são diversas reações que podem estar associadas ali com aquela intolerância. E muitas vezes as intolerâncias elas estão associadas com sintomas do trato gastrointestinal. Então assim, dor abdominal, diarreia, vômito, aquela sensação que a gente não teve uma boa digestão, o alimento não caiu bem. Então são sintomas ali gastrointestinais. E quais são os principais alimentos que podem provocar, né, essas intolerâncias? Todo alimento ele é capaz de provocar, sabe? Então assim, qualquer alimento ele é capaz de causar essa reação adversa, mas a gente tem assim dois alimentos principais, né, que são características, que seria o leite e o trigo, e dali a gente pensa da intolerância à lactose e da intolerância ao glúten, que são os mais comuns, né? Entendi. Tati, e uma criança, de repente, ou um bebê? O bebê, principalmente, que não consegue falar. Como que o pai, os pais, os responsáveis podem observar que aquele bebê está com intolerância a algum tipo de alimento? Certo. Quando são assim nas primeiras fases da vida, né, ou é bebê lactente ou no pré-escolar até os 2 anos, o que é mais prevalente nessa faixa etária são as alergias alimentares. Então assim, o primeiro alimento que o bebê tem contato, seja pelo aleitamento materno ou pelas fórmulas, é o leite. Então esse é o principal alimento que a gente pensa que é uma alergia à proteína do leite, que é o mais comum. Logo depois tem a introdução alimentar e aí a gente pode ter outros alimentos que também podem dar reação. Então hoje a gente pode ter alergia, por exemplo, ao ovo, ele pode ter reação a frutas, ele pode ter reação ao trigo e a gente vai percebendo no desenvolvimento dele. Então como são bebês pequenininhos que não falam, o que a gente pensaria? Se está ganhando peso adequadamente, se ele tem uma cólica que não é aquela fisiológica, ela é uma cólica prolongada, fora do período habitual, se é um bebê que chora muito, se é um bebê que tem muita dificuldade, ele até tem uma recusa alimentar, ele pode ter refluxo, ele pode ter alterações na pele, ele pode ter dermatite, ele pode ter quadros infecciosos, respiratórios. Então, no acompanhamento com o pediatra ali na puericultura, a gente vai vendo que são manifestações que às vezes não são normais, fisiológicas do período de bebê e que estão sendo as mais intensas ou impactando no crescimento e desenvolvimento daquele bebê. Entendi. Bom, e você, já ouviu falar sobre a doença celíaca? Ela é uma reação do sistema imunológico ao glúten, proteína encontrada em cereais como o trigo, a cevada, malte, entre outros. Antes da doutora Tatiana esclarecer pra gente tudo sobre essa doença, eu te convido para assistir uma reportagem. Vamos lá? Esta psicanalista tem a doença celíaca. A enfermidade provoca alguns sintomas quando ela consome determinados tipos de alimentos. Mas no meu caso, eles foram os mais clássicos, que são os gastrointestinais, né? Quando eu ingeria glúten, eu sentia muita dor aqui perto, assim, bem no duodeno, né? Mas na boquinha do estômago. Tinha diarreia, mas eles podem se manifestar de formas bem distintas, assim, para cada um. A celíaca é uma doença autoimune causada pela intolerância ao glúten. A proteína está presente no trigo, na aveia, cevada e em outros alimentos. Quando eu descobri, há quase 10 anos atrás, era bem mais limitado. Então hoje não, hoje a gente encontra vários produtos, já mix de farinhas, né? Amêndoa, farinha de arroz.
batata, fécula de batata, enfim, hoje a gente tem muito mais opções, mas precisa extinguir mesmo essa questão do trigo, né? Centeio, aveia e cevada. O tratamento da Luana é a base de dieta alimentar. E, se ela for comer fora de casa, os cuidados ainda são redobrados. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque o celíaco ele não pode nem com a contaminação cruzada, né? O que é isso? Um exemplo que eu sempre dou até para os meus amigos, né? Se você cozinhou um macarrão comum com trigo, né? Com farinha de trigo numa panela, e eu vou na tua casa, né? E a pessoa cozinha ali naquela mesma panela, eu já não posso ingerir porque a proteína ela fica grudadinha ali. Então, ali a gente já tem a contaminação cruzada, então a gente tem que evitar isso também. Mas, com o tratamento em dia, é possível levar uma vida com mais qualidade. Né? Então, acho que é bem importante as pessoas procurarem ajuda, procurar profissionais capacitados mesmo para ajudar elas a voltarem a ter qualidade de vida, né? Como a Luana falou na reportagem, é muito importante procurar a ajuda de um especialista. Doutora Tatiana, eu imagino que a preocupação maior é a questão de se alimentar fora de casa para os celíacos. É uma das maiores preocupações? Acho que sim. Eu acho que o primeiro impacto é quando você descobre a doença, ela pode aparecer em qualquer época da vida. Qualquer fase. Isso, qualquer fase. E aí você tem aquele impacto de, nossa, o que eu vou fazer agora, né? Como que eu não vou mais comer aquela proteína que eu estava sempre acostumada, aqueles alimentos que eram habituais, e como que eu vou preparar esse alimento em casa? E quando o paciente às vezes passa por essa fase que consegue se adaptar na rotina de casa, aí vem essa segunda etapa que preocupa muito. E agora? Como que eu vou sair para comer fora e como que vai ser esse alimento, essa preocupação? Porque realmente, igual ela falou, existe realmente essa a contaminação cruzada. Eu nunca escutei falar. Então, o que seria isso, a contaminação cruzada? Às vezes você está preparando ali um alimento sem o trigo, sem as farinhas que ela citou, mas ele pode ter sido feito no meio que a farinha foi utilizada. Então, a gente tem ali os utensílios que eles podem ter tido ou na indústria alimentícia, né, nas alimentações industrializadas ou mesmo nas cozinhas tradicionais. E aí, essa contaminação também pode levar sintoma no paciente que é bastante sensível. Então, assim, às vezes ele não está comendo o alimento que tem o glúten, mas ele teve pequenas porções contaminadas do glúten no preparo daquela alimentação. E aí isso pode causar um transtorno danado. Quais são os principais sintomas que as pessoas sentem quando acontece? A gente pode ter, né, na doença celíaca, é uma doença autoimune, então a gente vai ter anticorpos que vai levar ali uma lesão na absorção na mucosa intestinal, na absorção ali que vem o glúten. A gente pode ter a forma clássica, né, que a gente fala a forma típica, que é os sintomas intestinais, dor, a distensão, igual ela explicou, aquela dor ali, a gente fala que é epigástrica, mas uma dor logo depois que ela come um alimento, a barriga parece que ficou enorme, muito gases, às vezes até a diarreia mesmo, que pode vir não imediata, mas alguns dias, umas horas depois. E quando a doença às vezes está numa fase mais avançada ou quando os sintomas não são só da forma típica, a gente tem outras manifestações que pode acontecer no organismo no geral. Entendi. Bom, daqui a pouquinho na volta do intervalo a gente vai falar sobre essas outras manifestações. Inclusive a gente tem um quadro com mitos e verdades sobre a doença celíaca. A gente volta já já. Estamos de volta. O tema do programa de hoje é restrição alimentar e a convidada é a alergista Tatiana Camargo. Nós falamos sobre a celíaca, né? E agora a gente tem um quadro aqui com mitos e verdades. Por favor, Matheus, coloca pra gente. Vamos lá, Tati. A doença celíaca pode surgir na idade adulta? Sim, verdade. É verdade? Né? É verdade, vamos ver, verdade. Inclusive você comentou nos bastidores que uma pessoa que você conhece é a sua mãe. Descobriu com 60 anos. Sim. A doença celíaca, ela pode surgir em qualquer fase da nossa vida, né? Então, assim, desde pequenininho a gente pode, né? Autoimune, pode desenvolver os anticorpos e a gente tem aquela intolerância ao glúten. Mas são fases que às vezes ficam difíceis de serem diagnosticadas e aí ele passa a vida toda tendo sintomas não muito certos do que aquele alimento pode estar causando e lá na vida adulta ser diagnosticado. Gente, agora ou até imagina. tardio, né? Na vida da terceira idade. Sim, mas imagina que ela sofreu a vida inteira
bobeira, descobri só com 60 anos, né? Agora já sabe qual que é a doença, como tratar e fica tudo bem. O próximo, por favor, Matheus, olha lá. Quem tem familiares celíacos faz parte do grupo de risco? É mito ou é verdade, doutora? Verdade. Verdade. Então, a gente tem sim, ela é hereditária, eu posso falar assim? Ela é hereditária. A gente tem uma porcentagem, assim, de primeiro grau, segundo grau, maior chance dos filhos serem acometidos. Então, isso é verdade. É bom ficar atento, então. Vamos lá para a próxima. A doença celíaca não é grave? Então, isso é um mito. Um mito. Porque a gente pode ter, inicialmente, sintomas brandos e depois ela ter os sintomas mais crônicos, persistentes e vir acompanhado de os sintomas mais graves. Então, assim, tardiamente, a gente pode ter anemia, baixo crescimento e desenvolvimento nas crianças, pode causar alterações menstruais, infertilidade, pode levar a osteoporose numa vida mais tardia, má absorção de nutrientes. Várias áreas. Então, assim, a gente começa com uma inflamação ali no intestino, mas uma má absorção de nutrientes no geral. Então, o intestino inflamado, doente, a gente não tem ali uma boa digestão, uma boa absorção de nutrientes. E aí, mais tardiamente, a gente tem ali uma doença crônica com mais sintomas importantes. Então, é grave. Falar que não é grave é um mito. Vamos para a próxima. Celíacos podem ingerir glúten em pequenas quantidades? De vez em quando? Não. Então, é um mito. Também é um mito. Porque, assim, a partir do momento que a gente tem, né, o diagnóstico, tem as lesões ali, intestinais, e ele reage toda vez que ele tem contato com a proteína do glúten, ele sempre vai reagir. Então, o tratamento único ainda é a exclusão total do alimento. Ele vai fazer aquela dieta de exclusão total. Pequenos escapes na dieta podem fazer com que os sintomas voltem. Ou não fazer a dieta corretamente, você vai ter aquele grau de inflamação crônico e que vai trazer sintomas mais tardiamente. Mas hoje em dia também tem vários alimentos voltados para os celíacos, né? Então, até assim, a nossa personagem falou sobre isso durante a entrevista. Assim, a primeira restrição que a gente teve na indústria alimentícia de rótulos, de exclusão, veio com o celíaco há muito tempo atrás. Então, assim, não contém glúten, tá nos alimentos muito antes da próxima lei, que é da exclusão dos alimentos, né, alergênicos. Então, assim, hoje a gente tem essa restrição, são alimentos que a gente faz substituição das farinhas, alimentos que não são tão baratos, né, acaba tendo um custo a mais para o paciente, mas a gente ainda tem bastante opção. Ai, que bom. Bom, e nós começamos a falar no primeiro bloco, mas a gente não se aprofundou direito nesse assunto, aquela questão, intolerância, sensibilidade e alergia alimentar. São três doenças diferentes. O que difere uma da outra? Então, assim, quando a gente pensa no glúten, ele é encontrado nessas farinhas e a gente pode ter 3 patologias em relação a ele. Então, a gente pode ter alergia ao glúten, que é rara. A gente tem uma célula de memória que vai reagir imediatamente em contato com o glúten. A gente pode ter a doença celíaca, que é o que a gente está conversando agora, uma doença autoimune, ela é crônica, com a presença de autoanticorpos. E a gente pode ter ainda uma terceira patologia, que é uma sensibilidade ao glúten não celíaca. Então, é um paciente que tem sintomas muito parecidos com celíaco, né? Então, também tem sintoma intestinal, ele não reage bem, não tem uma boa digestão com o glúten na dieta, mas ele tem os exames normais. Ele não tem alteração de mucosa intestinal e nem alteração de anticorpos. Mas tem um quadro clínico parecido. Tá certo, doutora. E já que a senhora falou dessa alteração de mucosa intestinal, quais são os exames que servem para identificar as intolerâncias alimentares? Certo. Então, por exemplo, nessa paciente, né, que a gente viu que ela está com suspeita de doença celíaca, a gente baseia nos sintomas dela, dá para fazer a pesquisa dos autoanticorpos, né, no sangue e, em alguns casos, fazer uma biópsia dessa mucosa intestinal através da endoscopia. No caso, por exemplo, da intolerância à lactose, é um exame de sangue que você recebe a lactose, faz uma curva de absorção intestinal. No caso das alergias alimentares, existem os testes cutâneos, existe o exame de sangue. Então, é sempre baseado no tipo de sintoma, no principal hipótese diagnóstica, e aí a gente vai abrindo um leque de pesquisa. Cada exame específico para um tipo de... Cada exame específico da patologia que você está estudando. Sim, dos sintomas, né? E já que a gente falou de alergia,
Como que eu devo agir, de repente, no caso de uma alergia alimentar? Eu não sei, que eu sou alérgica, comi determinado alimento e de repente começo a ficar empipocada. O que eu devo fazer? Isso pode acontecer. A alergia alimentar, ela surge em qualquer A qualquer da nossa momento. vida e dependendo do alimento, ela pode até surgir mais tardiamente. Então, por exemplo, camarão, frutos do mar, amendoim, eles podem dar essa reação que é a urticária ou apresentar uma reação imediata na pele. O importante é identificar o alimento, a porção que foi ingerida, para depois a gente fazer pesquisas baseado na sua história clínica mesmo, porque às vezes você comeu um monte de coisa junto, mas assim, você reagiu uma vez com aquele alimento, teve suspeita, reagiu a segunda com o mesmo alimento, opa, vamos anotar e pode ter uma relação sim com os alimentos. Começa a observar, né? Começa a observar. Essa observação em casa e depois já procura especialista. Sim, há reações graves, né? Muitas vezes o paciente nem aguenta esperar, ele vai ao pronto atendimento porque ele fica realmente preocupado. Mas reações, às vezes, que são mais brandas ou que fazem só suspeita, às vezes a gente não liga muito à reação alimentar e aí merece, assim, outras exposições para a gente pensar no alimento. Justamente essa seria a minha próxima pergunta, né? Quando a alergia alimentar é considerada preocupante, que não tem que sair correndo mesmo e buscar socorro? E a gente, nas alergias alimentares, a gente tem duas formas, né? A chamada IgE mediadas e chamadas IgE não mediadas. As formas IgE mediadas, elas podem dar reações graves, então ela pode levar à anafilaxia. A gente tem uma célula de memória guardadinha ali, quando o alimento entra, ele pode reagir e fazer reação grave. Então, esses alimentos que, né, quando acontecem essas reações, têm que ser identificadas, o paciente orientado a ponto de prevenir ou usar medicações se necessárias para evitar essa crise. Tá certo. Bom, o papo tá muito bom, a gente volta já já, daqui a pouquinho depois de um breve intervalo. Inclusive, na volta, nós vamos conversar sobre a importância de ler os rótulos dos produtos. Doutora Tatiana fala bastante sobre isso, né? Nós voltamos já já. Estamos de volta. A alergista Tatiana Camargo é a convidada do De Bem com Você de hoje para esclarecer algumas dúvidas sobre intolerâncias alimentares. E você, tem alguma pergunta? Manda pra gente por meio do nosso Instagram. Basta mirar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui no cantinho da sua tela. Doutora, quando a gente pode falar que a alergia provoca uma reação anafilática? Na verdade, o que é primeiro essa reação anafilática? Então, a reação anafilática é uma reação exagerada, exacerbada, quando a gente tem ali um alérgeno, né? Um potencial alérgeno, que ele pode ser alimentar, ele pode ser medicamentoso, e aí você tem uma reação exagerada que vai envolver vários sistemas, respiratório, pele, até perda de consciência, edema de glote, reações mais graves que podem acontecer. Chegam a ficar com falta de ar mesmo, né? Aquela sensação que está tudo tampado. Que assim, é um ponto mais grave da alergia, ter um edema de glote e entrar numa insuficiência respiratória. E isso pode acontecer diante de um potencial que o paciente tem, né, de desenvolver esse quadro grave após o contato com esse alérgeno. E quais as medidas que devem ser tomadas? Então, se eu percebo que alguém do meu lado está com essa reação. Por exemplo, a gente está falando das alergias alimentares. Alguns alimentos, eles podem sim levar a esse potencial grave. Então, alergia à proteína do leite na criança pequena, se ela tem um grau elevado de alergia, alergia ao camarão, alergia, por exemplo, ao amendoim. Eles são alergênicos a alimentos que pode estimular essa reação grave. Então, o importante é fazer o diagnóstico correto, orientar o paciente que ele já teve ou ele pode vir a ter um potencial de desenvolver esse quadro mais grave e atendimento ao pronto-socorro imediatamente, ou muitas vezes a gente orienta a usar adrenalina autoinjetável, que é uma medicação segura para o que vai conseguir reverter aquele quadro alérgico na crise mais grave. Entendi. A alergia também ela pode acontecer por uma exposição acidental. De repente a pessoa está num lugar e ela nem sabe, nem imagina que tem alergia. E aí quais os cuidados ou as medidas? As medidas, por exemplo, crianças pequenas mesmo, né? Às vezes elas têm uma alergia ao ovo, uma alergia ao leite mais grave. É pequenininho, não sabe falar, às vezes teve contaminação cruzada em outros alimentos, às vezes foi numa festinha, foi na escola. Tem pacientes que às vezes eles não ingerem um alimento, mas ter contato, inalar ou estar num ambiente próximo do alimento
alimento, eles também podem ter reação. Poxa. São quadros mais graves, né? Não é mais tão raro, é mais raro, não é tão frequente, mas precisa estar orientado, né? Então tem que saber o potencial, tem que conhecer esses alimentos e de repente teve a crise, pronto socorro, pronto atendimento, ele já tem ali um kit de emergência. Então, muitas vezes, assim, para esses pacientes, esse kit. a gente orienta, olha, então, assim, caso aconteça uma reação mais grave, você esteja longe, ele precisa estar ali com as medicações orais ou as medicações autoinjetáveis para que você possa reverter aquela crise o mais rápido possível. Então, por isso que é importante o acompanhamento médico sempre, e ele está orientado, ou os pais, ou os responsáveis, quando que a gente tem que agir diante daquela crise. Orientação sempre, né? Sempre. E é muito comum ouvir as pessoas falarem, nossa, no caso da sua mãe mesmo, que você contou no intervalo, né, durante os bastidores, que descobriu a celíaca com 60 anos, mas algumas pessoas falam assim, é engraçado, eu descobri que eu sou alérgica com 40, com 30, com 20. A alergia aos alimentos específicos, ela pode acontecer então na fase adulta? Pode, a gente pode, tanto a intolerância como as alergias, elas podem surgir na fase adulta ou às vezes até na terceira idade. Então a gente hoje tem uma alteração muito grande da indústria alimentícia, né? Então a gente tem uma vida mais corrida, a gente come alimentos mais processados, ultraprocessados, industrializados, a gente tem mudança genética das verduras, legumes, agrotóxico utilizado na indústria agrícola, e as alergias e as intolerâncias, elas surgem nesse contexto todo. Então ela pode aparecer em qualquer época, não mais, né, a gente já não nasce mais com ela, e elas podem surgir de acordo com o nosso estilo de vida. E do mesmo jeito que ela pode surgir na fase adulta, ela também pode sumir na fase adulta, porque conversando com um colega de trabalho, ele falou, olha, quando criança eu não, sei lá, tinha alergia a chocolate, mas depois que eu virei adulto, a alergia parou, simplesmente não tenho mais. Pode, então assim, a gente tem, por exemplo... O organismo cria uma depende defesa. Da fase que ele apareceu, o alimento, e depende qual é esse alimento. Então, quando a gente tem nas fases iniciais, no bebê e na criança, os alimentos que causam alergia ali, leite, soja, trigo, ovo, a grande maioria é transitório. Então, pode acontecer da criança crescer, desenvolver e ela se tornar tolerante àquele alimento e ela sumir. Agora, tem outros alimentos que eles podem surgir mais tardiamente e aí eles tendem a ser mais persistentes. Então, por exemplo, a história dos frutos do mar, que eles surgem numa época mais tardia da nossa vida e aí eles são mais persistentes. É um anticorpo que ele é mais duradouro. Agora, algumas intolerâncias também são mais persistentes. Por exemplo, a intolerância à lactose, ela não vai embora. A doença celíaca, ela não vai embora. Agora, algumas outras intolerâncias, ou tóxicas, ou metabólicas, elas podem ser transitórias, principalmente pós-infecções. Então, às vezes, a gente tem ali umas intolerâncias que aconteceu pós uma infecção viral, que passa algum tempinho, você melhora aquela mucosa intestinal e ela melhora mais pra frente. Que notícia boa! Você também pode participar do De Bem com Você, encaminhando sua pergunta para o nosso Instagram. Basta mirar a câmera do celular para esse QR Code que está aparecendo aqui do ladinho da sua TV. Nós vamos conferir agora algumas perguntas que chegaram para a gente. Por favor, Matheus, coloca aqui na tela. Ótimo, olha lá. Qualquer alimento pode causar alergia, doutora? Foi a Lúcia Santos, lá do Alto da Ponte. Certo, qualquer alimento pode, mas a gente tem alguns principais que eles são mais prevalentes, né? Que é o que a gente viu agora. Sim, vamos pro próximo, qual que é? Alergia alimentar tem cura? A gente acabou de falar, né? Mas vamos esclarecer a Maria do Carmo. É o que a gente está conversando. Alguns alimentos a gente adquire uma certa tolerância, né? E aí a gente começa a tolerar aquele alimento e, de certo modo, os sintomas podem ir embora. Ou alguns alimentos podem passar por um processo que são chamado de sensibilização, no caso da alergia alimentar. Então, por exemplo, ao leite, alguns outros alimentos, e ela também tem uma melhora se tornar tolerante àquele alimento. Vamos para a próxima pergunta. A alergia alimentar só se manifesta na pele? Não, né? Então a gente viu que assim, a pele é um dos sintomas mais acometidos e mais comum. Mas Cláudio, a gente tem vários outros sintomas, né, José? Você pode ter alergia no respiratório, no trato intestinal, que é o mais comum, gástrico. Então a pele assusta primeiro, mas outros sintomas podem aparecer. Podem surgir. Vamos para a próxima, acho que tem mais uma pergunta. A Anne. A intolerância alimentar pode passar com o decorrer do
tempo, Anne dos Santos, Jardim Satélite. E aí que a gente conversou de Sim. novo, Anne, depende da intolerância e às vezes algumas são passageiras, outras são não. prevalentes. E se tem uma coisa, agora rapidinho, porque o nosso tempo já está acabando, que as pessoas, principalmente os celíacos, precisam é olhar o rótulo dos produtos, né? Sim. E nós temos duas telas aqui, olha lá, aqui para justificar, né, essa importância. Previne reações graves, a gente já falou o programa inteiro, né, doutora? Deve ser um hábito para os pais e cuidadores de crianças, principalmente os que têm crianças com alguma restrição alimentar. Certo. Gi, essa lei dos rótulos, ela surgiu mais ou menos uns 10 anos atrás. E aí foi uma ONG feita entre as mães, preocupadas, né, com as reações que davam nos filhos e preocupadas, assim, como elas iriam preparar aquele alimento se não estava nada escrito. Então, assim, eu tinha dúvida. Ou vinha com uns nomes muito diferentes. Então, não vinha com o nome leite, não vinha com o nome trigo, vinham nomes ocultos. E aí, realmente, ela foi uma lei que deu certo. Hoje, a indústria alimentícia, ela é obrigatória, tá discriminado tudo que você tem ali, os potenciais alimentos ou alergênicos ou que podem causar as intolerâncias, e aí ficou muito mais fácil, né? Você fazer compra, você preparar um alimento ou para criança ou para festa, saber separar, porque assim, a gente pode sim, viu que pode ter crianças que têm reações graves, elas podem reagir tendo uma gravidade com aquele alimento sem saber. Tem mais uma tela, vamos lá. Ajuda a ter consciência e manter uma alimentação saudável. Aí, na verdade, a importância do rótulo não só para as pessoas que não têm intolerância, mas para o público em geral, público em geral, para a gente saber a quantidade de calorias, de proteína, de alimentos processados, ultraprocessados. Então, essa discriminação é importante para quem, né, vai comer e para quem está preparando um alimento para o outro. E, claro, verificar a data de validade dos produtos sempre, né? Com alergia ou sem alergia, intolerância é o mais ou sem importante, intolerância. Olha lá a data de validade. Sério. Doutora Tatiana, muito obrigada. Foi ótima a entrevista. Obrigada a você pelo convite, esclarecer um pouquinho de dúvidas, foi ótimo. Você é muito bem-vinda aqui, viu? Obrigada. Volte mais vezes. O De Bem com Você de hoje fica por aqui. Acompanhe a gente por meio das nossas redes sociais. Até a próxima!